E aí, meninos, beleza? Vamos começar a nossa aula, então. A próxima matéria chama triângulos. Então, nós vamos aprender muitas informações aqui sobre triângulos. Tá certo? Então, tudo que eu passar aqui você registra aí no seu caderno. Então, você coloca o título, triângulos. Primeira coisa que você vai colocar, esse título aqui também, um subtítulo, condição de existência de um triângulo. Não é sempre que dá para construir triângulos. Então ele vai te dar, triângulos não são 3 lados, 3 medidas, que podem ser 3 medidas diferentes, 2 medidas iguais e uma diferente, 3 medidas iguais. Beleza, mas não são qualquer medidas. Então, como assim? Olha aqui o que eu escrevi. Em qualquer triângulo, a medida de um lado é sempre menor, um lado é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Para que um triângulo consiga construir, fechar a figura e formar um triângulo, um dos lados, é o que está falando aqui, a medida de um dos lados tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, olha aqui o exemplo que você vai copiar tudo isso aqui. Com esses lados, 3 centímetros, 2,5 e 2 centímetros, constrói um triângulo. Vamos fazer a verificação. Ele está pedindo para verificar. O que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar esse lado 3, tem que ser menor que a soma desses dois. Então, é isso que ele está falando. Que um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, pega lá, 3 tem que ser menor que a soma de 2,5 mais 2. Não é isso? É isso que ele está falando. Gente, 2,5 mais 2 não dá 4,5? 3 é menor que 4,5? Opa, uma sentença matemática verdadeira. Mas não basta você testar só um lado, tem que testar os outros dois lados. Esse 2,5 tem que ser menor que a soma desses dois. Esse 2,5, é isso que está falando, tem que ser menor, o 2,5 tem que ser menor que a soma dos outros dois. 3 mais 2. 3 mais 2, né? 5. 2,5 é menor que 5? Sentença verdadeira. Beleza. Mas não basta para fazer a verificação. O outro lado, que é 2, tem que ser menor que a soma desses dois. Então, esse outro lado, 2, tem que ser menor que a soma desses dois. 3 mais 2,5. Tudo bem? 3 mais 2,5 dá 5,5. 2 é menor que 5,5? Verdadeiro. Então, observa, eu tenho que fazer 3 observações. Esse 3 tem que ser menor que a soma desses dois, e vai dar. Esse 2,5 tem que ser menor que a soma desses dois, e vai dar. E esse 2 tem que ser menor que a soma desses dois, e vai dar. Então, deu tudo certo? Então, tem como construir o triângulo, ele vai fechar com essas medidas. 3 centímetros, 2,5 e aqui 2. Certinho? Se uma dessas der falsa, a figura não fecha. Aí não dá para construir o triângulo. Então ele perguntou, dá para construir o triângulo? Sim. Por quê? Por causa disso aqui. E o desenho tá aí. Beleza, meninos? Então, condição de existência de um triângulo. Então não é qualquer medida, 3 medidas dá para formar um triângulo. Você tem que verificar essas condições. Se o exercício pedir para verificar, você tem que verificar. Se o exercício não falar nada, é porque fecha, forma um triângulo. Uma outra informação sobre triângulos, pessoal. Então, você vai copiar tudo isso aqui. Vamos passar para frente. Inclusive a resolução. Outra informação. Além da condição de existência de um triângulo, você tem que saber disso aqui agora, pessoal. Deixa eu focar a câmera aqui. A soma das medidas dos ângulos internos. A soma das medidas dos ângulos internos. O que eu quero falar? Olha, ele te deu um triângulo. Triângulo são 3 lados e 3 ângulos. 3 ângulos. A soma dos 3 ângulos tem que dar 180 graus. Todo triângulo, a soma dos 3 ângulos internos, lá dentro, interno, tem que dar 180 graus. Isso você não pode esquecer. Você vai utilizar essa informação sempre. Tá certo? Sempre, aqui no 8º ano, lá no 9º ano, lá no colegial, você viu um triângulo, você sabe que a soma desses 3 ângulos internos, 48, 5x
por 2 e 3x. A soma dos três tem que dar 180 graus. Então vamos calcular, ele pediu, calcule os ângulos. Calcule os ângulos. Aqui eu já sei que é 48, falta calcular esse e falta calcular esse. Como que eu vou saber? Eu preciso do valor do x. Então que jeito? Por essa informação que eu acabei de falar. Eu vou pegar esse, mais esse, tem que dar igual a 180 graus. Então observa, esse ângulo que eu chamei de 5x barra 2, 5x por 2, somado com esse ângulo 3x, somado com esse ângulo 48, isso tem que dar igual a quanto? Pela informação, igual a 180 graus. Beleza? Agora vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Ó. Se é fração, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Barra 1, barra 1, barra 1. Não tem uma igualdade? Uma equação. Você coloca aqui, nós aprendemos, isso aqui lá no 7º ano. Você tira o mínimo de 2 e 1 é 2. E a regrinha é, divide embaixo, multiplica em cima. Divide embaixo, multiplica em cima. Então, 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 5x é 5x. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 3 é 6x. 2 dividido por 1 é 2. Não é isso, pessoal? 2 vezes 48. 2 vezes 48, pessoal, dá 96. É só fazer. Divide e multiplica. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 180 dá 360. Corta. Certo? Eu vou pegar esse número aqui, ó. 5x com 6x eu posso somar, dá 11x. Eu vou pegar esse mais 98 e vou passar para cá da igualdade menos, 96, vou passar para cá menos 96. Então não está aqui, joga para cá menos 96. Então fica 360 menos 96. Então fica 11x igual. 360 menos 96, eu já fiz aqui a continha, deu 264. Tá? Esse 11 está multiplicando, passa dividindo. 264 dividido por 11. É só dividir isso aqui. Tá certo? Que deu 24. O x é 24 graus. 24. Se ele tivesse perguntado qual é o valor do x, 24. Mas ele perguntou além. Ele perguntou quanto que vale os ângulos internos. Mas para saber os ângulos internos eu preciso desse x, que é 24. Como que eu achei 24? Eu utilizei a soma dos três, tem que dar 180. Eu cheguei numa equação do primeiro grau, resolvendo igual lá no 7º ano, eu achei que o x é 24. Então vamos achar esse ângulo que ele chamou de 3x. 3x não é 3 vezes x? Então é 3 vezes 24. 3 vezes 24 dá 72 graus. Esse ângulo vale 72. Como que eu acho esse? 5x por 2. 5 vezes x por 2. 5 vezes, o x é 24. Então é 5 vezes 24 dividido por 2. Esse 24 dá para simplificar por 2, que dá 12. E 12 vezes 5 é 60. Pronto. Eu achei os valores dos ângulos. Quanto que vale esse ângulo 3x? 72. Quanto que vale esse ângulo 5x por 2? 60. Quanto que vale esse ângulo? 48. Resposta. Quais são os ângulos? 48, 60 e 72. Beleza, meninos? Como que eu sei se isso aqui está certo? É só fazer a prova real. Qual é a prova real? Se eu pegar 60, somar com 72 e somar com 48, tem que dar 180 graus. Eu vou fazer isso na calculadora aqui, para andar mais rápido. Só para você ver. Se eu pegar 60, 60. Tá enxergando aí? 60. Somar com 48. Somar com 48. Mais. Só um minutinho. 60. Agora eu mostro para vocês aí. Somando com 48. Com mais 72. 60. Agora vai dar certo. Mais 48. Mais 72. Quanto que deu aqui? 180. E a soma não é 180? Então tá certinho, é a prova real. Beleza, meninos? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui e logo em seguida encaminho o próximo. Aí você copia tudo
tudo isso aí que eu expliquei. Se não entendeu, volta e assiste o vídeo novamente. Todas essas informações são muito importantes, beleza? Até mais.